Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Muito bom dia, amados Es para amigos mí e un irmãos privilegio muy presentes. grande estar con ustedes É en para esta mim um ocasión privilégio muito grande estar com para vocês nesta compartir con ocasião, ustedes para unos compartilhar momentos com vocês de uns momentos de compañerismo companheirismo ao redor de la da palavra de Deus y su e seu programa programa correspondiente correspondente a a este este tempo final, para lo cual quiero leer en Apocalipsis para o capítulo qual quero ler em 19, Apocalipse capítulo versos 19, 7 versículos al 10, 7 ao donde 10, dice onde de la diz siguiente da manera: seguinte maneira: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado regozijemo-nos e las exultemos e bodas demos-lhe a del glória, pois são Cordero chegadas as y su bodas do Cordeiro, esposa e se já han preparado. sua noiva se aprontou. Y a ella se le ha concedido Foi-lhe que dado se que vista se de vestisse de linho fino, limpio resplandecente y e puro. resplandeciente, porque el lino fino O linho fino las são os acciones atos de justas justiça dos santos. de los santos, porque el lino fino es las acciones O linho justas fino são de os los santos. atos de justiça dos santos. Y el ángel me dijo: E disse-me o anjo: escribe, bienaventurados escreve, los que son llamados bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me dijo: E disse-me ainda: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Que Deus bendiga nuestros corazones. Que Deus abençoe nossos corações com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é o mistério das bodas do Cordeiro. Podem sentar, queiram ter a bondade. O mistério das bodas sempre é o mistério da união de um homem e uma mulher que se amam e se unem em matrimônio. E agora podemos ver que o matrimônio de um homem e de uma mulher é tipo e figura das bodas do Cordeiro. Porque o homem representa Cristo e a mulher representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento e também no Novo Testamento, temos os tipos e figuras das bodas do Cordeiro, ou seja, da união de Cristo com sua igreja. E temos, por exemplo, a união de José com sua esposa, a qual era uma gentia, e o qual é tipo e figura de Cristo e sua igreja. Porque sempre na Bíblia, mulheres representam igrejas, e a Igreja do Senhor Jesus Cristo está representada em mulheres que foram eleitas por Deus em diferentes tempos para representar a Igreja de Jesus Cristo. E aqui a Zenate, a qual se tornou a esposa de José, quando José subiu ao trono do faraó para ser o segundo no reino, no império do faraó. Vejam vocês, a Zenate se torna tipo e figura da Igreja do Senhor Jesus Cristo.
e tuvieron dos, tiveram 2 filhos, los cuales fueron os quais foram Manasés, Manassés, o mais velho, y e Efraín, Efraim, el menor, o mais novo, los cuales fueron os bendecidos quais foram abençoados por Jacob por Jacó cuando José los quando llevó José os levou ante la presencia de Jacob, diante da presença de Jacó, antes de la muerte antes de da Jacob, morte de Jacó, cuando ya quando estaba já estava cerca perto de su muerte. da sua morte. E José los presentó a José Jacob, os apresentou a Jacó, uno a la derecha um de à José, direita de José, ou seja, Efraim, e o outro à esquerda de José, Manasés. Manassés. José colocó, José colocou, vean ustedes, vejam a su vocês, derecha, à sua direita o mais novo, y colocó a e su colocou à izquierda sua esquerda el mayor. o mais velho. Y así los llevó E assim frente os levou diante a Jacob, de Jacó, y frente a Jacob, e diante de Jacó, Manasés Manassés ficava à direita de Jacó, y e Efraim quedaba ficava a la izquierda. à esquerda. Pero miren ustedes, Mas vejam vocês, aquí hay un misterio. aqui há um mistério. Encontramos Que quando Jacob fue a Jacó bendecir, foi abençoar, colocó la colocou a mão mano derecha direita en donde José onde José tenía su mano tinha derecha. sua mão direita. Ou seja, Ou seja, colocou sua mão direita sobre a cabeça de Efraim. E depois colocou sua mão esquerda sobre onde José tinha sua mão esquerda, ou seja, sobre Manassés. E assim, nessa forma de cruz, lançou primeiro a bênção sobre Efraim e depois sobre Manassés. E agora vejam vocês como a bênção que correspondia ao povo hebreu, que é o mais velho por nascimento, ou seja, que o Israel terreno, o povo hebreu, é o primeiro que nasceu como nação. E depois esteve nascendo o Israel celestial de era em era. E esteve nascendo Efraim de era em era. E agora vejam como Manassés representa o povo hebreu e Efraim representa a igreja gentia do Senhor Jesus Cristo. E a bênção da primogenitura que Jacó tinha, vejam vocês, a colocou sobre Efraim e depois que abençoou Efraim, depois abençoou Manassés. Encontramos nessa bênção da primogenitura, porque a bênção da primogenitura vinha para o primogênito. E, por essa causa, o primeiro que tinha que ser abençoado era quem? O primogênito. E Jacó, fazendo isto nessa forma, estava fazendo o mesmo que foi feito com ele, quando Isaac, seu pai, abençoou Jacó com a bênção da primogenitura. E agora, vejam vocês como a bênção da primogenitura passou de Abraão a Isaac e de Isaac passou a Jacó. E agora vejam como se passa essa bênção da primogenitura a José. Porque mesmo que aparentemente José não é o primogênito de Jacó, aparentemente não é, mas sim o é. Como pode ser possível que ao nascer depois dos seus irmãos, José seja o primogênito? Vamos ver se José é ou não é o primogênito para obter essa bênção da primogenitura.
encontramos que Rubem nasceu primeiro que José. Isso é certo. E nasceram também outros irmãos de José antes de José. Mas onde está o mistério? Com quem Jacó se casou? Jacó se casou com Raquel. E encontramos que deram a Leia, mas Jacó não se casou com Leia. Se casou com quem? Com Raquel. E o primeiro filho que Jacó teve por meio da sua esposa Raquel foi quem? José. Agora vejam, com tudo que Labão fez contra Jacó, com tudo isso, a bênção de Deus permaneceu com Jacó e com o filho primogênito de Jacó, que veio por meio de Raquel. E agora, quando corresponde a Jacó lançar a bênção da primogenitura primeiramente, vejam vocês, se apresenta quem tinha que receber a bênção da primogenitura, José, e se apresenta com seus filhos, Manassés e Efraim. E porquanto a bênção da primogenitura passa de um ao outro, agora vejam vocês como Jacó vai abençoar José com a bênção da primogenitura. Abençoou José com a bênção da primogenitura, abençoando seus filhos e colocando a destra sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. E agora vejam tudo o que aconteceu aqui no capítulo 48 do livro de Gênesis, onde Jacó diz a seu filho José, vejam vocês, no capítulo 48, versículo 1 em diante diz: depois dessas coisas, dissera a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus dois filhos, Manassés e Efraim. Ou seja, que a enfermidade, a doença que Jacó tinha, já era doença para morrer de um momento a outro. E José toma seus dois filhos para levá-los ao seu pai, Jacó, para que os abençoe antes de morrer. Disse alguém a Jacó, José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e se assentou na cama. Ou seja, que já estava de cama, doente de cama, já para morrer. Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse, eu te farei frutificar e te multiplicarei, tornar-te-ei uma multidão de povos e darei esta terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Agora vejam vocês como estes dois filhos de José vêm
a formar fazer tribos parte das tribos de Israel. de Israel. E José, como tribo, tem duas partes. José, como tribo, tem uma dupla porção, porque a bênção da primogenitura é uma bênção de dupla porção. E agora, vejam vocês como esta dupla porção é distribuída em Efraim e Manassés. Por isso, quando aparecem os filhos de José, Efraim e Manassés mencionados como tribos, não aparece o nome de José. Porque quando diz a tribo de José, se diz Manassés e se diz Efraim. Efraim primeiro e Manassés depois. E agora, por meio da cruz, veio a bênção para José. Por meio da cruz veio a bênção da primogenitura para José, abençoando Jacó, os seus filhos Efraim e Manassés. E agora o mais novo seria maior que o mais velho. E agora vejamos aqui como continua dizendo aqui Jacó. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Serão contados segundo o nome de seus irmãos. Ou seja, pelo nome de Efraim ou pelo nome de Manassés. No território que herdarem, vindo eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Éfrata. Sepultei-a ali no caminho de Éfrata, que é Belém. Vendo Israel os filhos de José, perguntou: quem são estes? José disse a seu pai: eles são meus filhos que Deus me deu aqui. Continuou Israel: traze-mos aqui, peço-te para que os abençoe. Ora, os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver José. José, pois, fê-los chegar a ele e os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não esperava ver o teu rosto de novo, e agora Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e se inclinou à terra diante dele. Tomou José a ambos, a Efraim, com a mão direita à esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda à direita de Israel, e os fez chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. Ou seja, que ele sabia o que estava fazendo. Não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José. Vejam,
e abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Vendo José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Disse José a seu pai: não assim, meu pai, este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele, ou seja, sobre a cabeça de Manassés. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: por vós, Israel, abençoará e dirá: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar à terra de vossos pais. E eu te dou um pedaço de terra a mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco das mãos do amorreu. Agora podemos ver como Jacó abençoou José, abençoando a Efraim e depois a Manassés. Manassés representa o povo hebreu e Efraim representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Encontramos que da união de José e Asenate vieram estes dois filhos. Asenate também representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, encontramos que vem a bênção da primogenitura, a qual Cristo traz para a sua igreja. E por isso José, representando Cristo, vejam vocês, como, estando entre os gentios, casado com uma mulher gentia, a bênção da primogenitura veio a ele. E agora Cristo trouxe a bênção da primogenitura aos gentios, ao vir aos gentios e chamar dentre os gentios um povo para seu nome. E com esse povo, dentre os gentios que ele esteve chamando para seu nome de era em era, esteve formando sua igreja. Os nascidos no reino de Deus, nascidos da água e do Espírito, crentes em Cristo como nosso Salvador, que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Jesus Cristo. E assim esteve se formando o Efraim espiritual, que são os escolhidos de Deus dentre os gentios.
la iglesia novia a igreja noiva del Señor do Senhor Jesus Cristo, representada em Efraim. Agora vejam vocês como a bênção da primogenitura está entre os gentios e a bênção para a igreja gentia do Senhor Jesus Cristo é a bênção da primogenitura. Por isso é que do primogênito, de quem tem a bênção da primogenitura, que é Efraim, diz aqui que Deus formará multidão de nações. Agora vejam vocês, diz: mas seu irmão menor será maior que ele. Quem é seu irmão mais novo? O irmão menor de Manassés, pois Efraim. Será maior que ele. Vejam como a igreja do Senhor Jesus Cristo, de era em era, esteve sendo formada, esteve sendo criada por Deus, por Jesus Cristo, e das nações gentias se esteve formando a igreja de Jesus Cristo. E podemos ver que dessa igreja do Senhor Jesus Cristo para o reino milenial e para a eternidade, multidão de nações estarão estabelecidas neste planeta Terra. Assim como no meio do povo hebreu, encontramos que dos filhos de Israel, Deus formou uma nação. E agora vejam vocês, a nação celestial, com os filhos de Jacó se formaram essas tribos, e com essas tribos se formou a nação hebraica, com o Israel celestial. Deus está criando uma nova raça de pessoas que terão corpos eternos e espíritos teofânicos eternos também. A nova criação, da qual Cristo é a cabeça, como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 14, que Ele é o princípio da criação de Deus. E nós somos a continuação da criação de Deus. E agora, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que esteve sendo chamada e juntada dentre os gentios, de era em era, Ele está criando uma nova raça que viverá neste planeta Terra com corpos eternos e que reinará com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade como reis e sacerdotes. E este povo criado por Cristo, que é o Israel celestial, assim como o Israel terreno foi formado pelos patriarcas, agora vejam vocês, dos patriarcas vieram os filhos dos patriarcas e assim por diante, e se formaram essas tribos que
vem a formar a nação Y ahora hebraica. por medio E agora, por meio de los mensajeros de Jesucristo, dos mensageiros de Jesus Cristo em a sua igreja, de etapa en etapa, de etapa em etapa, se ha ido formando el Israel celestial. foi se formando o Israel celestial. De era em era, podemos dizer que Deus enviou um patriarca, que foi o mensageiro enviado em cada era. E agora, vejam vocês como foi se formando cada grupo de cada era. Por isso, o mensageiro correspondente a cada era será julgado e depois entrará seu grupo. Ressuscitará o mensageiro com o grupo da sua era no último dia. Porque o líder máximo através do qual Cristo esteve manifestado em cada era foi o mensageiro de cada era. Essa foi a pessoa mais importante em cada era. Foi o mensageiro de cada era. Assim como a pessoa mais importante em cada tribo de Israel foi o patriarca, o qual foi a cabeça dessa tribo. E agora, vejam vocês o porquê aparecem sentados sobre 12 tronos. Eles são a cabeça de cada uma dessas tribos. Também aparecem os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo sentados sobre 12 tronos. E quando somamos os 12 tronos dos 12 patriarcas e os 12 tronos dos 12 apóstolos, são os 24 tronos, onde estão os 24 anciãos sentados diante de Deus. E agora, vejam como João os viu até antes de se cumprir todo esse programa divino. João, podemos dizer que João viu João. Como pôde João ver João? Quando João viu os 24 anciãos. Um desses 24 anciãos era João. João está ali representado em um desses 24 anciãos. E agora, quando João viu o castiçal, o candelabro, ele esteve vendo as 7 eras da igreja gentia com seus 7 anjos mensageiros. Quando viu cada uma dessas lâmpadas acesas, essa chama acesa em cada uma dessas lâmpadas, ele esteve vendo o mensageiro de cada uma dessas eras. Quando João viu essas 7 lâmpadas diante de Deus no capítulo 4 de Apocalipse, vejam o que João estava vendo ali. Porque essas 7 lâmpadas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. E os 7 Espíritos de Deus são os 7 olhos de Deus ou do Senhor que percorrem toda a terra. Ou seja, são as 7 manifestações do Espírito Santo nos 7 anjos mensageiros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, das 7 etapas ou eras da Igreja gentia. Agora vejam como todo o programa divino que Deus realizaria com sua igreja, tudo está representado
nestas visões apocalípticas que o apóstolo São João teve, e também o profeta Daniel e o profeta Zacarias. E encontramos que na Igreja do Senhor Jesus Cristo e todo o programa que Deus realizaria em e com ela já está representado em tipos e figuras tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E nesses tipos e figuras teve feliz cumprimento o que representou as bodas do Cordeiro. Consequentemente, terá feliz cumprimento a união de Cristo com sua igreja no tempo final. Terá feliz cumprimento a promessa das bodas do Cordeiro com sua igreja. E agora vejam vocês o importante que é o tipo e figura dado por Deus tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Por isso é que quando Deus ordenou ao profeta Moisés falar à rocha na segunda ocasião em que Deus ia produzir água para o povo hebreu por meio de uma rocha. A rocha, porquanto representa Cristo, na primeira ocasião em que ia dar água ao povo por meio daquela rocha, Deus havia dito ao profeta Moisés que ferisse a rocha. A feriu e deu água para o povo hebreu. A rocha, sendo Cristo, representa ali a primeira vinda de Cristo sendo ferido na cruz do Calvário para nos dar água de vida eterna. E assim, nos dar seu Espírito como um rio de água de vida para todos nós. Cristo, em uma ocasião, disse no último dia da festa, em São João, quando esteve ali no templo no último dia da festa, diz no capítulo 7, versículo 37 ao 39, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Agora vejam como Cristo, a rocha, se abriria para dar água de vida eterna, nos dar do seu Espírito Santo, ao crer nele e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, e assim receber o Espírito de Cristo como um rio de água de vida. No dia de Pentecoste, começou o povo receber como indivíduos o rio de água de vida, o Espírito Santo, e ali nasceram 120 pessoas. Agora, vejam vocês como aquela rocha, sendo ferida por Moisés, representava a primeira vinda de Cristo sendo ferido na cruz do Calvário, para nos dar a água de vida eterna, o Espírito Santo. E vejam como se cumpriu o tipo e figura. E agora, para a segunda ocasião em que o povo hebreu teve
lugar donde se sede em encontraban, outro lugar onde se encontravam, clamaron clamaram a Moisés a Moisés y a Dios, e a Deus, y Moisés e Moisés estaba muy molesto, muy airado estava contra el pueblo hebreo. muito aborrecido, muito irado com o povo hebreu. Háblale a la roca. Mas Deus disse: fale à rocha. La roca representa, recuerden, A rocha representa, recordem, a la primera Cristo. ocasión en A que primeira ocasião em que Dios le dijo Deus disse que fosse a rocha e ferisse a rocha, representa la primera venida de Cristo. representa a primeira vinda de Cristo, o qual foi ferido na cruz do Calvário. E por isso, Deus disse a Moisés que ferisse a rocha. Porque Cristo seria ferido em sua primeira vinda na cruz do Calvário para nos dar a água da vida eterna. Mas para a segunda ocasião, Deus disse a Moisés: fale à rocha. Não disse que ferisse a rocha, mas que falasse à rocha, porque a segunda vinda de Cristo não é para morrer novamente na cruz do Calvário. Não é para morrer novamente e assim nos dar água. E Moisés, cheio de ira contra o povo hebreu, feriu a rocha. E saiu água da rocha, mas Deus se aborreceu com Moisés, se irou contra Moisés, e esse pecado Deus não perdoou Moisés, e disse: porquanto feriste a rocha, quando eu te disse que falasse a rocha, por isso não entrarás na terra prometida. E Moisés, sendo o mensageiro daquela dispensação, vejam vocês, não pôde entrar na terra prometida porque feriu a rocha. E o que de mal tem que tenha feito como fez na primeira ocasião? Tem muito mal porque ali estava se estabelecendo o tipo e figura da segunda vinda de Cristo. E tinha que ser de acordo a como Deus disse a Moisés. Esse foi o maior erro e o maior pecado que Moisés cometeu. Agora, vejamos aqui no capítulo 20 e versículo 24 de Números, algo o qual nos convém ver. Números. Isso nos ensina que nas coisas de Deus e para as coisas de Deus temos que ser reverentes e temos que ser respeitosos e não atuar com ira, porque quando uma pessoa atua com ira nas coisas de Deus, vai pecar sempre diante de Deus. E isso aconteceu ao profeta dispensacional Moisés. E era o homem mais manso de todo o povo hebreu. Disse-lhes o capítulo 20, versículo 24. Vamos ver o que diz aqui. Vamos ver capítulo 20, versículo 23. Vamos melhor ler aqui. E também vamos ler em Deuteronômio. Deuteronômio já lo temos.
Deuteronômio 3. Deuteronômio 3, também vamos ler. Este sucesso nos dá uma enseñanza muito grande Estes a acontecimentos todos nos dá nosotros, um ensinamento muito grande a todos nós, para que nosotros para que sepamos que las nós cosas de Dios saibamos que as coisas de Deus hay que tomarlas en é serio, preciso y que tomar no a podemos sério, ser levar a sério, malcriados, e não podemos ser crianças mal criadas, porque Deus toma en cuenta toma em consideração todas essas coisas. y Dios no tiene E Deus não tem niños bonitos crianças consentidos. mimadas. Diz, Números capítulo 20, verso Números, 23 en adelante, dice, capítulo "Y Jehová 20, habló a versículo Moisés y a 23 Aarón en em el diante, monte de diz: Hor, Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Hor, na fronteira da terra de Edom: Arão será recolhido ao seu povo. Ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Hasta Aarón tuvo problemas ahí. Até Arão teve problemas aí. Toma a Aarón Toma a Arão Eleazar, e a Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao monte Hor. Depois despirás a Arão das suas vestes e as porás em Eleazar, seu filho, pois Arão será recolhido e morrerá ali. Não ia morrer porque ficou velho, mas porque foi rebelde com Moisés nas águas de Meribá. E depois aí continua narrando tudo com relação à morte de Arão e o velório que fizeram por 30 dias. Depois em Deuteronômio capítulo 3, versículo 20. Vamos ver. Aqui Deus fala ao profeta Moisés. Diz, versículo 18 em diante do capítulo 3 de Deuteronômio, diz: Ordenei-vos nessa ocasião, o Senhor vosso Deus vos deu essa terra para a possuirdes. Passai armados todos os homens valentes diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Assim está falando aqui. Há duas tribos que queriam ficar do outro lado antes de cruzar o Jordão. Queriam aquela terra como herança. Diz: tão somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes dará no outro lado do Jordão. Então voltareis cada um à propriedade que vos dei. Também nessa ocasião ordenei a Josué: teus olhos veem tudo o que o Senhor nosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos por onde passares. Não tenhais medo deles, diz Moisés a Josué. Não tenhas medo deles. Quem combate por vós é o Senhor vosso Deus. E Ele é quem também guerreia por sua igreja. Ele é que guerreia também por nós. E orei a Jeová em aquele tempo, dizendo: Senhor Jeová.
Também nessa ocasião pedi graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa realizar obras e feitos poderosos como os teus? Rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Vejam como o profeta Moisés se aproxima de Deus. O mais manso orando a Deus e dando testemunho a Deus das grandezas que Deus fez. Tinha Deus dado a vitória ao povo hebreu sobre estes reis que estavam antes de cruzar o Jordão. Moisés com o povo hebreu os tinha vencido porque Deus era quem tinha guerreado a favor do povo hebreu. E esse território já o iam herdar os hebreus. E agora Moisés está dizendo a Deus que ele viu essas obras poderosas que Deus fez, as que acabava de fazer e as que tinha visto e as que Deus tinha feito anterior a essas, e agora Moisés está se aproximando de Deus, dando testemunho da grandeza de Deus, e agora diz: rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Ou seja, eu passe o Jordão, aquele bom monte e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa. E agora, vejam, Deus, mesmo que sabe que o povo hebreu foi muito aborrecedor, perturbador, e Moisés se aborreceu com o povo hebreu, Deus não dá por inocente Moisés. Moisés está jogando a culpa ao povo hebreu, mas nenhuma pessoa pode lançar a culpa em outra pessoa da sua irritação, porque a irritação atirou de dentro, é dele. O que tinha que ter era paciência com o povo e esperar que Deus atuasse. Assim que Deus não dá por inocente Moisés, mesmo que seja o profeta maior no meio do povo hebreu. E diz: porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me atendeu. Pelo contrário, disse-me: basta, basta. Não me fales mais a esse respeito. Não me fale mais deste assunto de você passar ao outro lado do Jordão, por quê? Porque Deus já disse: não passarás. E não passarás por essa razão. Porque não me honrastes nas águas lá, mas que glorificaste a ti mesmo. Feriste a rocha, e ali Moisés rompeu. O tipo e figura perfeito da segunda vinda de Cristo. Se Moisés fala a rocha, Deus disse que ia dar água. Porque a segunda vinda de Cristo é pela palavra falada. E pela palavra falada é que tem que vir a obra de Deus correspondente a este tempo final. Pela palavra criadora falada de Deus é que tem que vir a criação do novo corpo que os mortos em Cristo terão, e que
nós teremos também. Porque essa é a água que Ele nos dará neste tempo final. Porque essa é a água da plenitude do Espírito de Deus para cada filho e filha de Deus. Assim como com as primícias do Espírito recebemos o corpo teofânico da sexta dimensão, a água de vida eterna, para o último dia em acréscimo, receberemos o corpo físico e eterno que Ele prometeu para cada um dos seus filhos que já tem seu corpo teofânico. Esse corpo eterno será para todos os que terão o corpo teofânico. Ou seja, para os que receberam as primícias do Espírito, receberão também a plenitude do Espírito de Deus no último dia. E assim como com as primícias recebemos o corpo teofânico da sexta dimensão, com a plenitude receberemos o corpo eterno que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. E assim estaremos com a dupla porção. Agora, vejam vocês, com esta bênção prometida para o último dia, para que tempo? Para o tempo da segunda vinda de Cristo, para o tempo da materialização da rocha, pela segunda vez dando água de vida eterna a todos os filhos e filhas de Deus, que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Para isso é a segunda vinda de Cristo, para a transformação de nós, os que vivemos, e para a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos. Agora, há um programa na segunda vinda de Cristo, o qual Ele é quem o realiza. Assim como na primeira vinda de Cristo houve um programa assinalado por Deus para ser realizado, o qual realizou o anjo do pacto manifestado em carne humana naquele véu de carne chamado Jesus. E por meio desse véu de carne realizou o programa correspondente à primeira vinda de Cristo, o programa correspondente à rocha sendo ferida lá por Moisés. Ali estava o tipo e figura, o qual se cumpriu no monte, ali no Monte Calvário. E agora, para o último dia, o tipo e figura da rocha a qual Deus disse a Moisés que falasse é o que tem que se cumprir. E agora, vejam vocês como Moisés rompeu ou alterou esse tipo e figura. Mas a segunda vinda de Cristo tem que ser cumprida, mesmo que não seja ferido literalmente, como na primeira vinda, lá na cruz do Calvário, mesmo que não haja uma crucificação literal, uma crucificação espiritual se realizará. Crucificarão espiritualmente a segunda vinda de Cristo muitas pessoas e lhes contará como contou aos que o fizeram literalmente também, os que o fizerem espiritualmente. Agora, a segunda vinda de Cristo é para trazer as bênçãos do novo corpo que Cristo prometeu para cada um de nós. Por isso é que o mesmo Senhor, diz São Paulo em
Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 em diante, o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vem para o que é a vinda do Senhor? É para nos dar vida eterna fisicamente também. Para uma restauração à vida eterna física também. E assim nos dar um corpo eterno. Sermos restaurados a tudo que perdeu Adão e Eva na queda. A vida eterna com todos os direitos restaurados e sendo todos restaurados a herança de Deus, a qual perdeu Adão, mas que será restaurada essa herança aos filhos e filhas de Deus. Recebemos o Espírito de adoção, ou seja, as primícias do Espírito, o Espírito, o corpo teofânico da sexta dimensão. E neste último dia, em acréscimo, receberemos o corpo físico e eterno e glorificado que Cristo prometeu para todos nós. E assim teremos a plenitude do Espírito de Deus, do Espírito Santo, neste último dia. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos, os veremos, e então seremos transformados. Isto é para a final trombeta, porque São Paulo diz que será a final trombeta, porque se tocará a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que vivemos, seremos transformados. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 ao 55. E então se cumprirá a palavra escrita, tragada foi a morte na vitória. E assim, viveremos por toda a eternidade com um corpo eterno e com um espírito teofânico eterno também. E quando tivermos já o corpo eterno, como indivíduos, estaremos casados com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, estaremos unidos com Ele, à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Essa é a união de nós como indivíduos com Cristo e a união da Igreja de Jesus Cristo com Cristo, vejam vocês, é a união do corpo místico de Cristo com a cabeça, que é Cristo, a pedra angular, em sua segunda vinda. Para isso vem a pedra angular, Jesus Cristo em sua segunda vinda, para a união com sua igreja. E à medida que são chamados e juntados os escolhidos de Deus e colocados na era da pedra angular, vai se completando o número dos escolhidos de Deus e vai se formando assim o lugar santíssimo desse templo espiritual de Jesus Cristo. E quando se completar o número dos escolhidos de Deus na era da pedra angular, aí a igreja do Senhor Jesus Cristo encontramos que fica completa como
templo espiritual para a morada de Deus em Espírito Santo, em toda sua plenitude. E Deus terá uma manifestação plena, ou seja, em toda a sua plenitude, em sua igreja, no último dia, na era da pedra angular, no cumprimento dessa união de Cristo e sua igreja, onde Cristo e sua igreja se tornam um. Assim como quando o ministro casa, o noivo e a noiva os declara marido e mulher e os declara um só corpo. Ambos se tornam um só corpo. E assim é com Cristo e sua igreja nas bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro ocorrem aqui na terra. Tanto na igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico de crentes, como em cada pessoa como indivíduo. E quando cada pessoa como indivíduo for transformado, estará casado como indivíduo com Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, é a que tem essas pessoas que se tornarão a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E assim terão, como indivíduos, a pedra angular unida a eles. Terão um novo corpo, o corpo eterno, unido ao corpo teofânico, e a alma dessas pessoas estará vivendo nesse corpo teofânico e nesse corpo físico, onde estará o corpo teofânico colocado. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, no último dia e para o último dia, estará recebendo a vinda do noivo para se casar com ela. E na parábola das 10 virgens, encontramos que as que têm azeite, que são as que têm o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, as que têm esse corpo teofânico, diz que quando veio o esposo, ou seja, Cristo o noivo, vamos ver, São Mateus capítulo 25, versículos 10 em diante diz: mas tendo elas ido comprá-lo, ou seja, enquanto as fátuas iam comprar azeite, enquanto as fátuas iam em busca do Espírito Santo, em busca do corpo teofânico, por meio dos seus sistemas religiosos, porque todos buscam, por meio dos seus sistemas religiosos, o Espírito Santo, o novo nascimento, ou seja, o corpo teofânico da sexta dimensão. Mas, enquanto elas iam comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas, que eram as que tinham azeite, e as que tinham seu corpo teofânico, as que tinham recebido o Espírito de Cristo, entraram com ele às bodas, para as bodas, e fechou-se a porta. Porque quando entra o último, é preciso fechar a porta. Porque não podem entrar mais pessoas. E quem estiver sujo, suje-se ainda mais, e o justo seja justificado ainda.
já não há mais mais oportunidade, porque Cristo sai do trono do Pai e já não há sangue no lugar de intercessão no céu. Agora, no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, é onde esteve o Espírito de Cristo neste tempo final, assim como esteve em cada era do passado, em cada anjo mensageiro de cada era. Para a era da pedra angular estará o Espírito Santo no anjo mensageiro de Jesus Cristo primeiro nas primícias. E depois estará em toda sua plenitude. Quando sair do trono de intercessão, estará em toda a sua plenitude manifestado em seu anjo mensageiro. E aí estará a Igreja do Senhor Jesus Cristo casada com Cristo. E cada membro do corpo místico de Cristo estará casado com Cristo, porque será transformado e terá o corpo eterno. Agora, vejamos o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo com relação à vinda de Cristo em Apocalipse capítulo 19, como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Primeiro vejamos quem é este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Orando, o precursor da segunda vinda de Cristo disse em uma parte da oração: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entra em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse? É o Espírito Santo. É Jesus Cristo em Espírito Santo. É o anjo do pacto, o qual também aparece em Apocalipse capítulo 10 como anjo forte que desce do céu, vestido de uma nuvem, com o arco-íris ao redor da sua cabeça, com seus olhos como chama de fogo, com o seu rosto como o sol, resplandecendo como o sol, e com um livrinho aberto em sua mão, que é o livro dos 7 selos. Na página 134 da mensagem Os Selos em espanhol, diz nosso irmão Branham, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na página 146, nos fala o precursor da segunda vinda de Cristo, nos fala de Cristo com uma espada saindo da sua boca e diz: mas quando Cristo vier, uma espada sairá da sua boca como um relâmpago, sairá e aniquilará seus inimigos e expulsará o diabo. Cortará tudo o demais, e suas vestimentas serão tingidas em sangue, sobre sua coxa estará escrito o Verbo de Deus. Amém. Ele vem com o seu exército do céu. E agora na página 256,
del libro de los sellos, do livro dos selos, nos dice lo que es la nos venida diz o que é a vinda del jinete del caballo do blanco cavaleiro do Apocalipsis, cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, e diz cómo vendrá como virá en el día postrero. no último dia. Dice, pero cuando nuestro Señor Diz, aparezca mas quando sobre la nosso tierra, Senhor aparecer sobre a terra, ele vendrá sobre um ele caballo virá branco sobre um como a cavalo neve, branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Como vendrá? Como virá? El jinete del O caballo cavaleiro do Apocalipse cavalo 19. branco de Apocalipse 19, como virá Jesus Cristo e Espírito Santo, a sua igreja, no último dia, a era da pedra angular? Vendrá Virá encarnado em um homem. Esse homem tem que Esse ser homem profeta, tem que ser um profeta e tem que ser el profeta e tem que ser de la edad de la piedra angular y o de la profeta dispensación da del era reino. da pedra angular e dispensação do reino. Esse homem tem que ser o anjo do Senhor Jesus Cristo. Así es como vendrá Assim é como virá la piedra angular, a pedra angular, la roca que Moisés a rocha en que figura, Moisés, em tipo e figura, feriu cuando Dios le dijo, quando Deus disse: fale. por lo cual Moisés Pelo qual Moisés perdió el privilegio perdeu o de privilégio entrar de entrar vivo vivo en su cuerpo em terrenal seu corpo terreno à terra prometida, e também Arão perdeu ese privilegio. esse privilégio. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo vendrá como virá la piedra a angular pedra angular al cuerpo ao místico de corpo Cristo místico de Cristo en el día postrero. no último dia. Vendrá Virá manifestado en carne manifestado em carne humana humana en el día postrero. no último dia, En el mensajero no mensageiro estará en la edad que estará na era da pedra angular, que é el ángel o anjo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Por eso es Cristo. que Por isso é que em em Apocalipse capítulo 4 ele diz, Cristo diz, sobe aqui, onde a era da pedra angular, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E depois em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, nos revela todas essas coisas por meio do seu anjo mensageiro. É seu anjo mensageiro quem revela todas essas coisas. Diz Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É o anjo do Senhor Jesus Cristo, o instrumento de Jesus Cristo, para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. E Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado em seu anjo mensageiro, vindo manifestado em carne humana, no cumprimento das suas promessas correspondentes à era da pedra angular. Assim como esteve manifestado em carne humana em cada anjo mensageiro de cada era da sua igreja gentia. E agora, para o último dia, depois de ter uma manifestação em carne humana, no cumprimento das primícias do Espírito, depois terá uma manifestação plena, uma manifestação em toda a sua plenitude, através do seu anjo mensageiro. E quando o seu anjo mensageiro for adotado e tiver um novo corpo, aí haverá uma manifestação sem limites de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. E assim estará a igreja do Senhor Jesus Cristo com Cristo manifestado no meio dela para a união de Cristo com sua igreja. Assim é como entram as virgens prudentes às bodas do Cordeiro, e depois se fechará a porta. Porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que é também o leão da tribo de Judá, estará manifestado no meio da sua igreja em carne humana através do seu anjo mensageiro, para a união em matrimônio
de Cristo com sua igreja. E quando todos tivermos o corpo eterno, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará em toda a sua plenitude, casada com Jesus Cristo, o Filho de Deus. E cada um de nós, como indivíduos, estaremos casados com Cristo ao ter o corpo eterno que Ele prometeu para todos nós, o qual já no tipo e figura foi cumprido. Ou seja, o tipo e figura dá testemunho de que será uma realidade para os filhos de Deus. Nós tendo tipo e figura e nós tendo a palavra do Evangelho do Reino, a mensagem da grande voz de trombeta, já temos nessa palavra o corpo novo. Ou seja, que temos nessa palavra o que é necessário para a criação do novo corpo. Nessa palavra está. Agora, vejamos Cristo em suas diferentes formas. Cristo como teofania. É o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Isso é Cristo em Espírito Santo. Cristo como palavra, como mensagem. Isso é a mensagem de Cristo em cada era. Cristo em cada era, na forma de mensagem, foi a mensagem de Cristo para seu povo em cada era. Cristo como mensagem em nosso tempo é a mensagem da trombeta final ou mensagem do Evangelho do Reino. E Cristo, em sua igreja de era em era, em Espírito Santo, foi Cristo manifestado em cada anjo mensageiro de cada era, tanto das 7 eras da igreja gentia como da era da pedra angular. E Cristo, como sua igreja, pois é o grupo de crentes de cada era. E agora vejam vocês Cristo em suas diferentes formas em que estaria manifestado em seu corpo místico de crentes. Agora, vejam como, para o último dia, as bodas do Cordeiro, em toda a sua plenitude, será quando tivermos o corpo novo, quando nós tivermos o corpo novo. Assim estará em toda a sua plenitude, cumprida as bodas do Cordeiro. Agora, encontramos que o precursor da segunda vinda de Cristo nos disse que as bodas do Cordeiro já foram efetuadas. Isto é, quando a igreja de Jesus Cristo se uniu ou foi unida à pedra angular, a era da pedra angular, como corpo místico, com a vinda da era da pedra angular, já encontramos que a igreja, como corpo místico, se uniu com Cristo. Ou seja, que está casada com Cristo. Mas recordem que é preciso ver todos os ângulos das bodas do Cordeiro. Diz nosso irmão Branham que quando um jovem dá a palavra a uma jovem, ou seja, se compromete diante de Deus, já está casado. E isso é
unidos, é uma boda diante de Deus. E quando Cristo nos deu sua palavra e a recebemos, pois estamos casados com Cristo. Aí temos as bodas de Cristo conosco, com sua igreja. Mas vejam vocês como é preciso seguir os diferentes passos até que em toda sua plenitude se cumprem as bodas do Cordeiro. E depois vamos à recepção, que é a ceia das bodas do Cordeiro. Na recepção, sempre dão algo de comer. Vem? É a ceia. Se dá uma comida, uma ceia. E a ceia das bodas do Cordeiro será, vejam vocês, na casa do nosso Pai Celestial. Porque aqui na Terra, os seres humanos vão estar passando pela grande tribulação. Assim que iremos a um lugar tranquilo, cheio de paz, de amor divino e de segurança, onde nem as bombas atômicas nos afetará. Assim que podemos ver o que é ou o que são as bodas do Cordeiro. É a união de Cristo e sua igreja, de dois seres que se amam e deram sua palavra. E agora, vejam vocês como, depois das bodas do Cordeiro, verá a ceia das bodas, do qual estaremos falando na próxima atividade. Nessa atividade, estamos vendo o mistério das bodas do Cordeiro. Se vocês notarem bem, em umas bodas, enquanto está se realizando as bodas, tudo que vocês estarão vendo será a noiva e o noivo vestidos de bodas, e estarão vendo o ministro aí falando, ou seja, realizando essa cerimônia de bodas por meio da palavra falada. Por meio dessa palavra falada é que o ministro efetua esse matrimônio, essas bodas de dois seres que se amam e depois os declara marido e mulher. Ambos se tornam uma só carne. Mesmo que se vejam dois corpos, são diante de Deus uma só carne. E Cristo e sua igreja, vejam vocês, se tornam uma só carne. E assim como o homem e a mulher se torna carne da sua carne, sangue do seu sangue, a esposa se torna assim para o esposo, como também Adão disse de Eva. Agora vejam vocês, Cristo e sua igreja se tornarão uma só carne. E do mesmo tipo de corpo de Cristo será o corpo de cada membro da igreja de Jesus Cristo. Um corpo eterno e glorioso, com um espírito teofânico da sexta dimensão dentro desse corpo. E aí estará a alma
da pessoa, vivendo por toda a eternidade. E assim, viveremos por Cristo como reis e sacerdotes por toda a eternidade. As bodas do Cordeiro é o maior evento, a maior festa ou a maior cerimônia que está prometida para ser realizada neste planeta Terra, no programa divino. E para isso é a segunda vinda de Cristo. E Cristo estará no meio da sua igreja, manifestado quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós formos transformados. Cristo estará no meio da sua igreja, manifestado em um corpo eterno, através do seu anjo mensageiro. E depois nos encontraremos com Cristo para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. E ali o veremos. Ali veremos Cristo, ao qual sempre desejamos ver. Mas antes de ir à ceia das bodas do Cordeiro, antes de sermos transformados e raptados, o estivemos vendo manifestado por meio dos seus anjos mensageiros, de suas diferentes etapas ou eras, das 7 eras da igreja gentia e da era da pedra angular. Essa é a forma em que ele estaria revelado em sua igreja, nas 7 eras e na era da pedra angular. Agora, vejam vocês como, para este último dia, um grupo de crentes em Cristo entraria com Cristo no lugar da ceia das bodas do Cordeiro. Vejam vocês como no templo de Cristo, que é sua igreja, se realiza as bodas do Cordeiro. Aí, diante da presença de Deus, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Aí é onde ocorre esse milagre das bodas do Cordeiro com sua igreja. É aí onde todos os filhos e filhas de Deus serão transformados e se tornarão um com Cristo, e Cristo habitará em cada um dos membros da sua igreja em toda sua plenitude. Porque, tanto como indivíduos, como também como igreja, como corpo místico de crentes, Cristo esteve edificando um templo espiritual. Como igreja esteve edificando um templo para a morada de Deus em Espírito Santo em toda a sua plenitude, e como indivíduo esteve edificando um templo como indivíduo para Deus morar nesse indivíduo em toda a sua plenitude, ao serem adotados filhos e filhas de Deus. Agora, neste tempo no qual vivemos, é que com a adoção dos filhos e filhas de Deus, ficamos casados com Cristo. Ele, em Espírito Santo, estará manifestado
em todos os filhos e filhas de Deus, ou seja, Deus, em Espírito Santo estará manifestado em cada pessoa, pertencente a este corpo místico de crentes, e todos teremos o corpo eterno e o Espírito eterno teofânico também. E seremos um lugar de morada de Deus em Espírito Santo em toda sua plenitude. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, também é um templo espiritual para a morada de Deus em Espírito Santo em toda sua plenitude. E teremos a plenitude de Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, manifestado o Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. Primeiro começa com as primícias e depois se chega à etapa da plenitude. Porque o anjo do pacto, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, estará manifestado em seu anjo mensageiro no cumprimento das primícias do Espírito e depois na plenitude de Deus, onde o anjo receberá seu corpo eterno e Deus, em Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, continuará em seu anjo mensageiro, mas estará já em toda a sua plenitude manifestado. E com essa manifestação em toda a sua plenitude, o povo hebreu será impactado. E dirão: mas se isto é o que nós estamos esperando aqui em Israel, por que essa bênção tão grande entre os gentios? Quando Jacó lançou a bênção da primogenitura, não foi entre os gentios? Não colocou sua destra sobre a cabeça de Efraim? E onde estiver a destra, pois aí está a bênção da primogenitura. E a destra de Jesus Cristo, a destra de Deus que é Jesus Cristo, onde está? Está entre os gentios, no Efraim espiritual. A Igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino, para que se materialize nela as bênçãos da primogenitura e ressuscite os mortos em Cristo e vejamos como cada anjo mensageiro com seu grupo se torna uma grande nação. E se torna um poderoso exército de Jesus Cristo. Cada anjo com o seu grupo será um poderoso exército que Jesus Cristo terá, sob a liderança de Jesus Cristo em Espírito Santo, no último dia, manifestado na era da pedra angular e dispensação do reino, por meio do seu anjo mensageiro. Agora, podemos ver onde nos encontramos no corpo místico de Cristo. E estamos na era das bodas do Cordeiro. E vejam vocês como se cumpriram as bodas do Cordeiro nos tipos e figuras. E se cumpriram tipos e figuras, tem que se cumprir no que foi prometido para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, com a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Com a palavra que recebemos
Em nossa era, a era da pedra angular e nossa dispensação, a dispensação do reino, essa palavra do evangelho do reino, essa palavra da grande voz de trombeta, estivemos recebendo em forma de semente as bodas do Cordeiro, estivemos recebendo em forma de semente a ceia das bodas do Cordeiro, estivemos recebendo em forma de semente o novo corpo, estivemos recebendo em forma de semente o rapto dos escolhidos, estivemos recebendo em forma de semente o glorioso reino milenial. Tudo isto está em forma de semente, em forma de palavra, em forma de mensagem, na igreja do Senhor Jesus Cristo e na alma de cada um dos escolhidos de Deus. Aqui está. Tudo o que Deus prometeu para este tempo final está no meu coração e no coração e na alma de cada escolhido de Deus deste último dia, para se materializar conforme a como foi prometido por Deus. Por isso é que a palavra se recebe na alma, porque com a alma, com o coração, se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, para que se materialize o que você creu. Com nossa boca confessamos o que cremos em nossa alma, para que assim se materialize tudo o que nós cremos. Agora, vejam vocês que este é o mesmo método divino. Tudo o que Deus pensou em sua mente, em sua alma, Ele depois o falou porque o comunicou aos seus profetas. E quando os seus profetas o falaram, foi Deus falando por meio de carne humana. E depois esteve se materializando o que Deus falou por meio dos seus profetas. E nós, ao receber os pensamentos divinos, sendo falados, sendo revelados e recebê-los em nossa alma, se tornam agora nossos pensamentos. Os pensamentos da nossa alma e do nosso corpo teofânico, os quais falamos em fé, para que assim se materializem todas as promessas divinas, as que faltam por serem materializadas. E em breve todos sejamos transformados e estejamos na plenitude das bodas do Cordeiro, com corpos eternos e espíritos teofânicos eternos também. E assim estejamos restaurados à vida eterna, da qual caiu Adão no jardim do Éden. A palavra, o título de propriedade é dado a nós para nós comê-lo, e isso ocorre quando recebemos a palavra, o Evangelho do Reino, em nosso tempo, e comemos lá em nossa alma essa palavra. Estamos comendo o título de propriedade, o livrinho dos 7 selos, para ser restaurados, para sermos restaurados à vida eterna, como Cristo prometeu, para cada um de nós. E para os santos que partiram nas eras passadas. Agora, vimos o mistério das bodas do Cordeiro. É a união de 2 seres que se amam, de Cristo e sua igreja. Sua igreja composta pelos membros do corpo místico de Cristo, crentes em Cristo, que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam
o Espírito de Jesus Cristo para, neste último dia, entrar às bodas com o esposo, com o noivo, e assim serem unidos no santo estado do matrimônio com o Filho de Deus para toda a eternidade. E o que Deus tem por meio de Cristo e sua igreja para toda a eternidade, sabem o que é? Pois todo o programa divino correspondente à eternidade. Assim que não se preocupem do que faremos quando tivermos um novo corpo, porque Deus tudo já tem como programado. Porque Deus não faz nada sem antes pensar. Sem antes pensá-lo. Não é como algumas pessoas dizem que falaram ou fizeram algo sem pensá-lo. Se fizeram algo sem pensá-lo ou se falaram algo sem pensá-lo, sabe o que aconteceu a essa pessoa? Atuou loucamente. Ou seja, que atuou como atuam os loucos. E, ao atuar como atuam os loucos, não atuou corretamente. Loucamente atuou Moisés quando se encheu de ira. Loucamente atuou Arão também. E loucamente atuou Arão também quando fez um bezerro de ouro para o povo hebreu. Na Escritura há casos onde nos diz a Escritura que houve pessoas que atuaram loucamente. Ou seja, que chegou o momento em que atuaram nessa forma, mesmo que eles não estavam loucos, mas veio este momento onde atuaram dessa forma e tiveram graves problemas. Agora vejam vocês, a era de Laodiceia está pobre, cega, miserável e nua, desventurada e não sabe como está espiritualmente louca e não sabe. Agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo está acordada e está na etapa mais gloriosa de todas as suas etapas. Está na era de ouro, que é a era da pedra angular, que é a era do trono e é a era das bodas do Cordeiro com sua igreja. Para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Estamos em um tempo tão importante que de um momento a outro os mortos em Cristo vão ressuscitar. E os que estamos vivos seremos transformados. Deus começou uma transformação com as primícias do Espírito, transformou o escolhido por dentro. E somente falta a transformação exterior, que é o novo corpo. Agora vejam vocês como este programa para as bodas do Cordeiro, para ser efetuadas no tempo final, tudo, vejam vocês, esteve se preparando e tudo esteve em um processo para este grande evento do tempo final. Para o grande evento das bodas do Cordeiro. Agora,
quem no último dia, no tempo final, estariam nas bodas do Cordeiro presentes e estariam se casando com Jesus Cristo, Filho de Deus? Pois nós, neste tempo final. Por isso nos enviou a este planeta Terra para viver nessa Terra, neste tempo final. Para nos casar com Cristo nas bodas do Cordeiro. Ou seja, para serem unidos com Cristo e ser a imagem e semelhança do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. E sermos restaurados assim à vida eterna, com um corpo eterno e um espírito teofânico eterno também. O mistério das bodas do Cordeiro. À medida que recebemos a palavra, essa palavra vai se encarnando em nós. E quando terminar esse processo, nossos corpos físicos serão transformados e então estaremos como nosso Senhor Jesus Cristo, adotados no reino de Deus. O mistério das bodas do Cordeiro. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E que se efetue todo o processo das bodas do Cordeiro em sua igreja como corpo místico de crentes e em cada um de vocês e em mim também como indivíduos. E em breve todos tenhamos um novo corpo e estejamos assim em união com Cristo por toda a eternidade. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos pedir a Miguel que já passe aqui para continuar. Talvez na tarde falaremos sobre o nome, porque a noiva, quando é noiva, pois tem o nome dela, mas quando se casa, herda também o nome da sua esposa. E esse é o nome novo de Jesus Cristo, o nome eterno de Deus, do qual ele diz que o escreverá sobre o vencedor. Sabem vocês que quando uma jovem se casa com um rapaz, essa moça é uma vencedora? Não se sabe quantas lutas teve para conseguir se casar com esse jovem. Quantas vezes esteve a ponto de perder esse jovem, mas venceu, teve seu matrimônio e herdou o nome do noivo, do esposo também. Agora vejam, tudo que vai com umas bodas. E é herdeira também do esposo. Bom, vamos deixar isso aí quietinho, porque com as bodas do Cordeiro é que recebemos a herança de Deus, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque Cristo é o herdeiro e com as bodas é que a igreja noiva de Cristo se converte em herdeira legítima e em herdeira vigente da herança
do seu esposo. É co-herdeira. Agora, vamos deixar isso quietinho. Em outra ocasião que falemos sobre as bodas do Cordeiro, tocaremos um pouco mais disso e talvez à tarde também falaremos um pouquinho disso, se Deus nos permitir. Na tarde teremos o tema, o mistério da ceia das bodas do Cordeiro. As bodas são aqui na terra e a ceia é no céu, o qual veremos na próxima atividade. Quem estarão na ceia das bodas do Cordeiro? Pois todos nós. Todos os que estariam nas bodas do Cordeiro são os que estarão na ceia das bodas do Cordeiro. Bom, vamos pedir a Miguel que passe por aqui para continuar e finalizar nossa parte nessa tarde ou nesse dia, dando graças a Cristo por suas bênçãos e pelas bodas do Cordeiro. Quando se cumprir a última fase das bodas do Cordeiro, estaremos todos nas bodas do Cordeiro em toda a sua plenitude, com o nosso corpo eterno e glorificado, com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. Conosco novamente, Miguel Bermudes Marim.